A questão dos oceanos é, para muitos, uma das mais importantes nas discussões sobre sustentabilidade global. Tanto é assim que foi um dos 4 temas de maior destaque na Rio+20. Há quem argumente que, muito mais do que sobre a economia verde, deveríamos falar da economia azul, pois é no azul dos oceanos onde podem estar as respostas para muitas das questões que nos desafiam como humanidade. O programa Capital Natural foi até o Rio de Janeiro para debater o assunto, com o privilégio de ter a Baía de Guanabara como pano de fundo. Conversamos ali com Guilherme Dutra, biólogo, especialista em ambiente marinho da Conservação Internacional, uma das maiores e mais importantes organizações ambientalistas do mundo, e conversamos também com David Zi, oceanógrafo e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um especialista carioca no ambiente marinho. Guilherme, nos últimos anos, existe um processo de degradação sensível dos oceanos. E a grande pergunta é se esse processo pode influenciar o outro processo também muito perigoso do aquecimento global. E como, na sua opinião, isso pode acontecer? Certamente, isso é uma grande preocupação, acho que de todos nós que trabalhamos com os oceanos e com o planeta. A gente tem a maior parte do carbono do planeta, na verdade está nos oceanos, mais de 90% desse carbono. E a gente conhece muito pouco do que pode acontecer realmente com esse grande estoque de carbono à medida que a gente tiver uma acidificação aumentada, que a gente tiver processos que vão desencadear outros processos e que a gente ainda conhece muito pouco. David, recentemente a Austrália decidiu tornar área protegida 1/3 das suas águas marinhas. Essa é uma medida saudada por todos. Como é que está a disposição dos países em proteger as suas águas marinhas? Olha, o Brasil tem, na Convenção dos Oceanos, dos Direitos do Mar, ele tem um compromisso de fazer um levantamento, um monitoramento desses recursos naturais, para poder utilizar desses recursos naturais. E hoje a Amazônia Azul corresponde a metade da área do território nacional em terra. Então o Brasil realmente precisa disso. E o Brasil ainda tem mais, ele tem um compromisso com a Convenção, com o Tratado de Nagoya, né, de proteger 10% da sua área territorial da Amazônia Azul até 2020. E hoje o Brasil só tem 1,5% da sua área protegida. Então, em menos de 8 anos, nós temos que desenvolver um grande esforço no sentido de efetivamente fazer investimentos, desenvolver tecnologia, conhecimento, para que a gente possa dizer que nós temos capacidade de gerir adequadamente esse recurso natural marinho dentro da Convenção dos Direitos do Mar, porque nós queremos usar os recursos naturais. Mas a ONU preconiza que para poder utilizar, primeiro precisa saber cuidar. E nós precisamos desenvolver essa imagem e tecnologias para que a gente possa efetivamente estar respaldado no uso dos recursos marinhos vivos e não vivos. As áreas de proteção marinha hoje são muito pequenas no Brasil e a Austrália avançou decretando 1/3 das suas áreas como áreas protegidas. Mas existe um problema ainda de como proteger as áreas que estão além da jurisdição nacional. Como você vê esse processo? Então, acho que temos um grande desafio dentro das áreas de jurisdição ainda. A gente precisa mudar a escala da conservação marinha. Se a gente olhar para o mundo hoje, temos menos de 1% das áreas dos oceanos protegidas. A grande maioria disso está dentro das zonas econômicas exclusivas. No caso do Brasil, a gente tem 1,57% apenas de proteção e nós precisamos ampliar isso. A meta do governo, a meta assumida junto à CDB é de pelo menos 10% até 2020 e a gente ainda está bem longe disso. Então, realmente temos que mudar de escala. E a proteção das áreas além das zonas econômicas exclusivas é um grande desafio. Isso vai ter que ser feito através de tratados internacionais. Eu acho que o Tratado da Antártida é um exemplo assim, importante de como os países global, né? Podem tratar essa questão, mas de fato isso precisa ser feito de forma emergencial realmente para a gente poder proteger os oceanos.
De fato, o único exemplo que eu conheço é o exemplo da Antártida, de uma governança global que está mais ou menos dando certo. Nós, numa área de 800 quilômetros de extensão por 200 de largura, 200 quilômetros de largura, o Brasil está explorando o pré-sal. Qual é o tipo de tensão que esse tipo de exploração leva ao nosso mar, considerando que grande parte das espécies em extinção passam por essa área? É verdade. Uma das preocupações é a questão da acessibilidade. Nós estamos a mais de 120 quilômetros da costa brasileira. Quando aconteceu o acidente, a chave da prevenção, a chave da mitigação desse impacto do vazamento é a velocidade de resposta. Nós sabemos que em 48 horas, praticamente 40% do óleo é volatizado. Tem uma grande percentual, um volume de óleo que se volatiza. Então, a capacidade de resposta é muito importante. Nós temos que reagir em 48 horas ou 72 horas no máximo para poder conter esse óleo todo. E o grande X da questão é o seguinte, não é a capacidade de dispersar o óleo no mar, não é fazer que o mar engula, goela abaixo esse óleo. É a quantidade de óleo que a gente consegue segregar, tirar do mar. Uma vez que nós provocamos esse extravasamento, essa fuga de óleo no ambiente marinho, nós temos a responsabilidade de tirar. Eu acho que as empresas, durante o evento de um acidente, se ela tem uma velocidade de reação rápida, se ela retira uma boa quantidade desse óleo, deveria ser um atenuante da multa. E as empresas que esparramam o óleo na sua totalidade, deveria ser um agravante para a multa. Uma sugestão que a gente dá, efetivamente, parte dos recursos do petróleo serem reinvestidos na Marinha do Brasil. Porque em situações extraordinárias nós precisamos ter acessibilidade aos locais dos acidentes. A Marinha do Brasil é que tem os estaleiros, tem recursos para manutenção, tecnologia para manutenção dos meios navegantes. Então, mais do que nunca, é justo que a Marinha do Brasil tenha esses meios navegantes, porque em situações extraordinárias vai fazer esse tipo de acessibilidade dos equipamentos para conter o vazamento. E nas horas vagas, que vão ser 99,9%, ela pode cuidar da soberania nacional, da segurança nacional, controle da pesca predatória, uma série de outras responsabilidades que a Marinha tem, e eu acho que aí se junta uma harmonia de interesses. Eu acho que isso que a gente precisa, porque um dos preceitos da sustentabilidade é a otimização dos recursos, e assim nós otimizamos. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Fala-se muito na acidificação e fala-se que essa acidificação pode prejudicar os corais, branqueá-los. O que é o processo de branqueamento dos corais e que repercussão ele tem nos mares? Então, essa é uma grande preocupação mesmo para os ambientes de Recife. Eles são talvez os ambientes mais sensíveis, assim, ou um dos mais sensíveis, né, aos efeitos das mudanças climáticas. O branqueamento ele pode acontecer por vários fatores. As diferenças de temperatura, principalmente as diferenças abruptas de temperatura, elas são sabidamente causadoras de branqueamento. O que acontece é que as algas que vivem em simbiose com os corais, né, que vivem ali ajudando os corais a produzir o seu alimento, elas morrem e ao morrerem os corais ficam brancos e eles não conseguem produzir a alimentação necessária e eles morrem em seguida. A acidificação a gente imagina que vai trazer efeitos muito parecidos, e aí o processo é um pouco diferente do branqueamento, porque o que acontece quando a gente tem um ambiente mais ácido é que os esqueletos dos corais eles não se formam da mesma maneira. E aí a gente teria então a morte, possivelmente, de ambientes inteiros por conta dessa descalcificação que a gente teria no esqueleto desses organismos. O gás carbônico, combinando com a água do mar, com H2O, CO2, ela forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é que tem aumentado a acidez do mar, tem diminuído o pH ou aumentado a acidez. E essa acidez é que vai afetar a carapaça dos organismos marinhos, que é exatamente feito de calcário. Então ela corrói a carapaça, desprotegendo os organismos marinhos. O princípio da ecologia, né, diz que a vida só é possível se tiver 3 fundamentos, ou seja, capacidade de reprodução, alimentação e proteção. Na hora que a gente destrói a proteção desses seres marinhos, nós diminuímos a biodiversidade,
nós restringimos, nós afetamos efetivamente essa grande riqueza do mar, que grande parte ainda não está catalogada, a gente não conhece. Então, dentro desses organismos, pode ter princípio ativo da cura de muitas doenças, pode ser a solução dos alimentos do planeta, né? Uma série de outros benefícios, serviços que o mar pode fornecer para nós e que nós estamos, por ignorância, desprezando. Fica agora com as principais manchetes do Brasil e do mundo aqui na Band News TV. Certamente, é nos oceanos que ficam mais evidentes os impactos que o planeta vem absorvendo pela atividade humana e que agora nos colocam no limite do nosso processo civilizatório. Certamente, aqueles que tiram o seu sustento do mar têm muito a nos ensinar e a dizer sobre o estado do ambiente em que atuam. Por isso, aproveitamos nossa passagem pelo Rio de Janeiro para conversar com um representante da comunidade de pescadores de Copacabana, o senhor José Manuel Pereira Rebouças, um verdadeiro homem do mar. Eu sou um pescador, né, que desde os 12 anos de idade meu pai já me levava para o mar, isso na região do Nordeste. E hoje eu tenho 53 anos e continuo pescando. Estou em Copacabana, nessa colônia. Para um pescador como o senhor, que conhece o mar e depende dele para a sua sobrevivência, na sua opinião, a situação dos mares mudou nos últimos anos? As mudanças, elas são terríveis, naquilo que eu venho acompanhando. Não sou aquele pescador das 200 milhas do Brasil, mas sou um pescador artesanal, que no caso do Nordeste a gente também vai uma distância muito grande da costa. O mar hoje, os oceanos estão provando para a humanidade que a humanidade tem cuidado muito mal dele, né? Na vida dos pescadores, a gente vê a diminuição de peixe, a gente vê a temperatura, tanto das águas como do próprio sol, que isso está uma influência também, tem sido também muito altíssima, assim, no dia a dia que a gente está vivendo. A gente tem relato dos pescadores que várias espécies desapareceram. Nos anos 80 a 82, houve uma mortandade de peixe, desde a faixa do Rio Grande do Norte até o norte de Fortaleza, que hoje você procura algumas espécies que naquela época era fartura, hoje não tem mais, como cangulo, né, que as pessoas chamam de peruá, vermelho cioba, vermelho dentão e pargo. Um dos problemas mais difíceis para solucionar é exatamente a sobrepesca, o excesso de pesca nos oceanos. Como é que nós podemos resolver isso? Porque, na verdade, está ligado à própria sobrevivência alimentar, à segurança alimentar da humanidade. Olha, uma das sugestões que a gente faz exatamente é nessa questão cultural. A gente, por exemplo, sabe que a sardinha é um peixe interessante, existem peixes, né, determinados organismos marinhos que têm uma preferência. Mas existe toda uma gama de outros animais, outros peixes, que poderiam haver um aproveitamento também alimentar. Para isso é preciso que haja uma pesquisa maior em termos de nutrição, em termos de aproveitamento das proteínas e do valor alimentar desses outros organismos, e uma forma também de informar a sociedade, mudando um pouco essa cultura, de só dar preferência a determinados organismos. Então, a questão da sobrepesca poderia ser minimizada através do desenvolvimento de novas oportunidades de outras espécies que poderiam ter o aproveitamento nutricional do homem. No Nordeste, quando passei por lá, em Fernando de Noronha, na região, me denunciaram a existência de barcos coreanos que pescavam muito e faziam latas de ração para gato dentro do próprio navio. Esse tipo de sobrepesca precisa ser fiscalizado, né? Sem dúvida nenhuma. As tecnologias mais modernas, na verdade, os navios se tornaram verdadeiras fábricas, né? Eles pescam, limpam, condicionam, enlatam, sai todo bonitinho. Então, o que acontece? O Brasil, devido à sua extensão territorial, em termos de 8.500 quilômetros de costa, a Marinha do Brasil
sabidamente, ela é impossível ela controlar isso tudo. Mais do que nunca, a sugestão de maiores investimentos para os meios navegantes da Marinha torna-se extremamente importante. Com isso, a Marinha ganharia também mais equipamentos, mais recursos, para que ela pudesse fazer o policiamento da nossa costa, evitando exatamente que outros países venham aqui, né, sorrateiramente e leve todo esse nosso recurso natural. Se os pescadores fossem ouvidos nas grandes conferências internacionais sobre o futuro dos oceanos, quais eram as sugestões que eles teriam para essas conferências? Em primeiro, Gabeira, os pescadores, o desejo dos pescadores é que as águas brasileiras sejam as águas respeitadas, né? Desde a costa às 200 milhas. E isso, o pescador atendendo essa voz do pescador, o pescador ele tem mecanismo suficiente para fazer uma sustentabilidade na questão da pesca. É só a gente organizar, né? Cada estado propõe a sua política de pesca, os seus recursos que tem naquele território, e aí começa a atuar com uma pesca sustentável, né? Por exemplo, no Nordeste, que tal uma pesca no Nordeste só a vela? Porque lá tem o vento como combustível, os pescadores do passado já garantiam essa sustentabilidade, com a questão, usando o combustível só do vento, né? Foi uma coisa que hoje, por exemplo, os jangadeiros diminuíram quase 50% nos últimos 20 anos. Por conta de quê? Por conta da política de pesca que não é sustentável. E aí vem os grandes barcos, vem o barco a motorizar, né? E aí acaba tirando um sustento daquele modelo de pesca que os pescadores tinham. Na sua passagem pelo mar de área, não é? O senhor tem visto muita sujeira, muito plástico? Gabeira, eu vou te falar uma coisa, é impressionante, entendeu? É tão impressionante que essa colônia, nós fizemos a iniciativa de fazer um projeto de reciclagem de garrafa PET. Mas por conta de quê? As nossas redes tem época que em vez de vir peixe, vem latinha de cerveja, vem garrafa PET. A gente tem um levantamento quase mensal. Manda para a recicladora 500 quilos de garrafa PET. Tem tabela ali, tudo direitinho anotado. Vai acabar mudando a indústria da pesca para reciclagem. A intenção é também fazer parte de um debate que os mares, como estão cheios de garrafa PET, não só na superfície como no fundo, depois que ela vai para a água, afundou, só quem vai ver é o mergulhador ou o pescador pescando de rede, né? Se tiver com a tampa, ela vai, acho que, atravessar os oceanos. E aí onde está a importância da questão dos oceanos. Se uma garrafa PET, através dos ventos e as correntezas, vai percorrer os oceanos, né? Também os grandes derramamentos de petróleo em outros países pode chegar ao Brasil. E aí é onde está a preocupação. Será que produzir tanto petróleo é tão necessário, entendeu? Mas assim, para a gente não é difícil a gente ver que as empresas que trabalham com essa correria de produzir, não se preocupa no final do descarte desses materiais, que às vezes tudo isso está vindo do petróleo, né? É muito fácil dizer assim, o mar suporta tudo, mas não suporta, né? Eu agradeço a sua entrevista e esperamos que a voz dos pescadores seja ouvida em todos os projetos agora de recuperação dos oceanos. Vamos fazer mais um intervalo e na volta, como costumamos fazer, ouvir possíveis soluções para as questões discutidas hoje. No intervalo, você assiste às principais notícias do Brasil e do mundo. Nós falamos de problemas, vamos falar agora de potencial. Como é que você vê o potencial dos oceanos do ponto de vista da sustentabilidade e até da segurança alimentar do mundo? Então, eu acho que a gente está usando muito mal os oceanos. A gente poderia estar usando eles de maneira muito mais planejada e com um retorno muito maior desse uso. A pesca, eu acho que é o maior exemplo disso. A gente fala, né, alguns estudos estão mostrando que a gente tem cerca de 10% só de estoques que há 50 anos atrás estavam praticamente íntegros.
E aí imagina, a gente está utilizando uma pequena fração desses 10%. Se a gente estivesse trabalhando com a integridade e se a gente estivesse usando os 10% de um ambiente completo, com estoques pesqueiros completos, a gente poderia estar produzindo muito mais pescado do que a gente produz hoje com o manejo adequado. Então acho que é um bom exemplo de como que a gente pode usar de uma maneira muito mais efetiva os oceanos. Para que a gente faça isso, é necessário planejar. Então, o planejamento espacial, o planejamento do uso, da governança dos oceanos é fundamental para a gente poder sair dessa situação aqui de agenda reativa, da gente só conseguir ver os problemas e a gente construir um caminho diferente mesmo e muito mais positivo para o futuro dos oceanos. Além dos peixes, você vê outro potencial de desenvolvimento sustentável nos oceanos? Certamente, atividades como o turismo cada vez mais crescentes, né, e muitas vezes ligado à praia, que uma forma de você estar usando os oceanos, né, de uma maneira bastante superficial, mas não deixa de ser. A própria exploração de algas, a criação de mariscos, a criação de peixes, desde que com modelos com base sustentável realmente, eu acho que tem muito a crescer nos oceanos e eu acho que a gente tem muito a desenvolver em termos de tecnologia para poder fazer isso. Então eu acho que temos um caminho muito grande pela frente e sou muito otimista em relação às possibilidades. É necessário que tenha prioridade para isso. Nós estamos aqui diante da Baía de Guanabara. Em 1992, 800 milhões de dólares foram investidos na recuperação da Baía de Guanabara. Agora, em 2012, nós constatamos que essa recuperação não foi feita. Agora o governo destina mais R$1 bilhão, o que equivale a 500 milhões de dólares, para concluir o trabalho. O que houve que não funcionou na recuperação da Baía de Guanabara? Olha, são dois motivos principais. O primeiro motivo é de ordem técnica. Nós não tínhamos experiência nem inovação tecnológica suficiente para atender a envergadura do projeto. Nós precisávamos aproveitar um pouco da experiência de outras baías, de Chesapeake, de Tóquio e mesmo do Tâmisa, para poder, digamos assim, aglutinar mais valores e ter uma eficiência melhor nos resultados do projeto. E um outro problema foi exatamente que nós atacamos mais a consequência do que a causa. Nós fomos trabalhar na questão da despoluição das águas, aquela coisa toda, e o problema principal é exatamente a causa, que é exatamente o lançamento desses resíduos todos. Foram feitos vários investimentos nas estações de tratamento, mas por uma falha de concepção cronológica, se preparou todo esse equipamento, mas se esqueceu da rede para chegar e alimentar de esgoto essas estações de tratamento de esgoto. E uma outra coisa é a questão cultural. Naquela época se acreditava que o governo sozinho conseguiria resolver o problema. E hoje nós sabemos que a sociedade é um fator importante. Então é preciso que a sociedade também participe, né? Não apenas, a inclusão social não é apenas nos benefícios que ela vai receber, mas nas obrigações, nos deveres que ela tem ao denunciar eventualmente esgotos clandestinos que se lançam, contribuir no sentido de desenvolver mecanismos, informações para as autoridades competentes poder sanear e resolver esses problemas principais que existem. Bom, essa foi a entrevista com David Zi, o homem que trabalha com oceanos e está procurando divulgar a importância da recuperação dos oceanos para o planeta. E qual o estágio da pesquisa e do conhecimento sobre o mar no Brasil? Estamos avançados? Estamos caminhando? Como você vê esse processo? Conhecemos muito pouco ainda dos oceanos. Eu acho que recentemente temos avanços importantes aí nesse sentido. A gente, na região que trabalhamos mais, que é a região dos abrolhos, né, avançou-se muito no conhecimento do fundo marinho, que é uma coisa que nos ambientes terrestres é relativamente fácil, porque você tem imagens de satélite, você consegue ver, fazer mapas dos diferentes tipos de uso e do tipo de vegetação que existem, mas no mar a gente só tem um grande tapete azul e a gente não sabe o que tem no fundo. As pesquisas elas são muito pontuais, estão concentradas em algumas áreas do nosso litoral e a gente precisa transformar isso e fazer com que o litoral
e as informações que existem sobre ele estejam mais disponíveis para a tomada de decisão. E que, de fato, as informações com esse objetivo sejam geradas aí nos próximos anos de maneira sistemática para a gente poder avançar no planejamento da nossa zona marinha. Guilherme, muito obrigado pela sua entrevista e eu desejo boa sorte no seu trabalho. Boa sorte para nós todos. Os oceanos são parte desse mesmo planeta que vivemos e temos muito o que fazer por eles. Muito obrigado. Este foi o programa Capital Natural dos Oceanos. Mostramos que a sustentabilidade tem diversas cores e assim deve ser entendida. Eu sou Fernando Gabeira, fique com a gente.